Olá, pessoal! Hoje mais um podcast Chama Que É Show. E como todo episódio, nós temos uma pessoa incrível, maravilhosa. Gente, vai ferver esse podcast hoje, hein? Então, se conecta com a gente, já começa compartilhando essa história, porque a história dessa pessoa vale ouro e é uma história incrível. E eu quero já apresentar para vocês nesse momento ela, maravilhosa Débora! Bem-vinda, Débora, no nosso podcast. Muito obrigada. É muito bom a gente receber pessoas maravilhosas, incríveis, porque nós sabemos que a história do ser humano vale ouro e a sua história também vale ouro. E eu tenho certeza que as pessoas que vão assistir esse episódio, elas ficarão transformadas com as informações, porque é tão legal você saber que tudo que acontece dentro desse podcast são histórias verdadeiras. Então, eu quero que você se apresente aí para o nosso público. Gente, é um prazer. Muito obrigada, Rô. Muito obrigada. Um prazer imenso mesmo estar aqui, ter essa oportunidade. E que projeto lindo. Isso é muito lindo mesmo, né? Todo mundo tem uma história para contar. Cada um tem a sua. E cada história tem o seu valor, né? Isso é uma realidade. Então, vamos começar. Meu nome é Débora. Faço já daqui uns dias 42 anos. Ai, jovencinha de tudo! Sou casada, faço já 24 anos de casada, tenho 4 filhos, eu tô com uns 4, né? 4 filhos. Ela é tão metida, gente, quando ela fala isso. Ai, meu Deus, porque nessa época é difícil, né? 4. Tenho 4 filhos, todas as idades. Tenho já filhos casados. Filhos não, filho, né? Casado. Faz 22 anos já agora. Tenho uma filha de 19 anos. Tenho um filho de 10 e um filho de 8. E um filho de 8. Uma jornada boa dessa mulher. Isso, é uma casa bem recheada, é uma casa grande, né? Sou médica, sou psiquiatra, trabalho nesse ramo há 9 anos, na verdade, 10 anos já de medicina, e dentro exclusivamente da psiquiatria já vai para 4 anos só na psiquiatria. Legal. Eu digo assim que eu não escolhi a psiquiatria, mas a psiquiatria me escolheu. Estamos aí. Que ótimo, Débora. É sempre bom, né, a gente ver que hoje, nessa geração, as pessoas às vezes têm até uma grande dificuldade mesmo em construir famílias grandes, né? Sim. E é tão legal, né? Você ter uma família grande, você ter uma casa animada, e você com 4 filhos, estudou medicina, que eu acredito, todos sabem que é uma profissão de muita dedicação no estudo, de muita coisa para poder fazer, para poder entregar depois, porque você cuidar do ser humano, né, é uma responsabilidade muito grande. E a Débora, gente, menina, eu quero que ela conta. Você já sonhava em ser médica? Ou não? Ou caiu assim de paraquedas na decorrência aí da sua vida? Como que foi a Débora menina? Vamos entender aí essa mulher, de como ela começou lá desde pequena. Então vamos de história. Vamos de história. Vamos de história. A Débora, na verdade, hoje o que eu tenho, assim, quando você ouve, você escuta eu falar, olha, tem uma família grande, tem isso. Geralmente, pelo menos deveria ser aquilo que você carrega de infância, né? Então, eu tive uma família grande, eu tive isso, eu tive aquilo, e eu tô dando continuidade em tudo que eu tive. Muito bonito seria se sempre fosse assim. Na verdade, não foi, né? Então, a Débora, ela tem uma história diferente. Então, ela é filha de pais separados, então vem de um lar desestruturado nesse sentido. Então, a mãe a deixou muito pequenininha e foi embora. Então, a avó paterna foi quem me criou. Então, eu vivi toda a minha vida na companhia dessa avó, que é a mãe do pai. E aí, gente, lá no estado do Mato Grosso, né, muito longe de tudo e tal. E essa menina, o sonho dela era ter uma família. Então, ou seja, o sonho dela era conquistar aquilo que ela não teve, na verdade. Então, esse sempre foi o objetivo. E as coisas assim foram acontecendo gradativamente. Então, essa Débora, ela conseguiu uma família. Casou cedo, casou aos 17 anos de idade. Gente, ela casou aos 17 anos. Aos 17 anos de idade. E começou a... Mas olha que importante, quando a gente fala em sonho. Se você pode sonhar, você pode realizar. E aí, ela não tinha uma família estruturada, ok,
mas ela já carregou dentro dela. Eu vou construir a minha família. Sim. E começou a buscar isso. Incrível. Sim, então assim, eu não tive, mas eu quero ter, né? E assim foi. E eu consegui uma família, me casei. Quando eu tinha 4 anos de casado, e aí vem outra coisa tão diferente. Gente, na vida da Débora foi tudo diferente. Foi tudo meio que assim, ó, não é, né? Foi tudo diferente. Hoje, quando você conversa com um profissional médico, com um profissional de qualquer área, geralmente vem de uma história onde os pais, né, colocaram, prospectaram naquele filho para ele ser um profissional, pagaram uma faculdade, né, e colocaram aquele filho adiante, aí vamos colocar no mundo. Com a Débora também não foi assim, né? Então ela conseguiu aquele objetivo dela primeiro de família. Quando a Débora já tinha 4 anos de casada, ela já tinha 2 filhos, foi quando ela e o marido resolveram fazer medicina. Então, a Débora já era uma mulher independente, já era uma mãe de família, e aí ela, né, com o marido, resolveram, vamos fazer medicina. Os né? dois juntos. Os dois juntos. Olha que incrível, então, que desafio, né? A medicina era o sonho dele. E ele disse assim, você vai comigo? E eu disse, com certeza. Vamos. Olha, gente, que né? coisa legal. Então você vai comigo? Vou, claro que eu vou. E aí nós fomos. Então nós fomos, começamos a estudar medicina. Foi um processo muito árduo, né? Porque todo mundo sabe, é um curso pesado, é um curso caro, exige muito tempo. E assim, nós tínhamos 2 filhos pequenos, né? Mas nós conseguimos. E depois que terminou a medicina, então aquela coisa, nossa, é um sonho? Não, não é que é um sonho. Mas assim, eu sempre cresci, tive e aprendi, né, nesse decorrer da caminhada, que às vezes não é porque não é o seu sonho. Tudo que você for fazer, você precisa fazer com dedicação. Então, tudo que você faz bem feito, pode ser qualquer coisa, pode ser qualquer profissão. Mas se você se dedica e se você ama aquilo, coloca o seu coração e o seu empenho naquilo, ele vai fluir. Então, assim foi a medicina na minha vida. Então, começou a fluir. Quando eu falo da psiquiatria, a psiquiatria ela foi me rodeando de uma forma, sabe? Onde muitas pessoas chegavam e me diziam assim, nossa, Débora, você tem toda essa trajetória, você tem todo esse histórico, né? Então, assim, nesse lar que eu vivi com essa minha avó, né, uma mulher muito sofrida, uma mulher assim muito machucada, uma mulher que foi abandonada. Então, era uma mulher que não tinha muito para me dar. Sabe? Então, assim, eu não recebi muito dela. Então, eu cresci em ambiente de muito abuso verbal, de muito abuso físico, sabe? A única coisa que não entrou foi o abuso sexual. Mas abuso verbal de todas as formas, né? Abuso físico, então já entrou com aquela questão da rejeição da mãe, sabe? A mãe deixou, Sim. sabe? Então, assim, no entanto, que depois que eu me casei, quando meu filho tinha 2 anos de idade, eu fui procurar minha mãe. Foi quando eu fui conhecer, para saber, assim, de que barriga eu saí. De que barriga eu saí. Como é importante, né? Porque às vezes as pessoas acham, como que é isso, né? Você querer... Porque as pessoas, é ser humano, né? Entende? Então, é assim. Então, você busca aquela coisa, a minha origem, como é, por quê, né? Então, tudo isso a gente entende hoje que na vida, principalmente da mulher, de todo ser humano, mas na vida da mulher, as questões de traumas, de infância, aquilo que você carrega, então, é muito forte. No inconsciente, aquilo te leva a você ter certas ações e atitudes na sua vida futura que você, às vezes, nem para pensar. São os traumas que ficam, né? Sim. E, às vezes, existe muitas pessoas que, inclusive, não... ficam presas àquilo, né, Débora? Exatamente. E assim, não vê que se de repente você teve uma situação difícil e complicada na vida, que você tem a oportunidade de escrever a sua história. Exato. Que é quando eu falo chama que é show, chama alegria, chama felicidade, chama prosperidade, chama conexão, chama realidade e show. Cada um de nós somos responsáveis em fazer um show da nossa história. Exato. E mudar. Se você não gostou de algo, procura ser diferente, procura buscar a diferença de tudo isso para que você consiga ir para o próximo patamar. E eu acho que isso faz toda a diferença para o ser humano. Muito, sabe? Então, assim, quando a psiquiatria veio chegando, então era aquela questão assim, nossa, como você consegue? As pessoas próximas mesmo, né? Tanto familiares como amigos próximos. Então, como é para você
Você não teve, por que você quer? Como você consegue ter? Aquilo que você não teve, como você consegue ter hoje? Porque assim, na minha casa, com os meus filhos, nós temos o nosso estilo de vida, nós temos café da manhã à mesa, nós temos o almoço à mesa, nós temos café da tarde, nós temos assim aquele hábito de preparar uma mesa muito bonita, de preparar aquilo que eles gostam, sabe? Então assim, todo aquele cuidado, aquele desejo de vou deixar na porta da escola, vou buscar, sabe? Então tudo uma forma de, nossa, mas como isso? Mas como? Como? E você vai se chegando perto de pessoas e dizer assim, nossa, você consegue. E aí foi surgindo, sabe? Legal. Então aí foi surgindo aquilo de, peraí, então qual é a melhor forma que eu consiga ajudar pessoas que não é simplesmente baseado na minha história de vida, né? O que é algo, que tem algo mais que eu posso agregar e que eu possa cumprir o verdadeiro propósito, que é ajudar pessoas a chegarem à sua estabilidade, é ajudarem pessoas a adquirirem o seu equilíbrio emocional, independente do que tenham passado. Né? Usar isso como um degrau para subir e crescer um pouco mais. Mas não só sobre mim, sobre o outro. Então, a psiquiatria entrou na minha vida nesse sentido, onde tem fluído muito bem. Então, é onde você junta conhecimento, você junta ciência, você junta tudo para você chegar e entregar. Fala, olha, é possível, tem como eu te ajudar. Não só com a minha história de vida, mas com ciência, com conhecimento, com tudo. É incrível a gente ouvir essas histórias e ver, né, que hoje a gente está num mundo bem agitado, as pessoas encontram uma desculpa para não fazer as coisas, as pessoas vivem de desculpa, as pessoas vivem querendo não entregar aquilo que precisa ser entregue. E a gente às vezes para pensar, peraí, será que a pessoa está cuidando de si própria, olhando para si próprio? Porque muitas das vezes você fica olhando tudo ao redor e não olha para si, e aí começa a ter vários problemas. Porque você vê que hoje boa parte da população toma medicação, boa parte da população tem vários problemas sérios. A gente sabe que o índice de suicídio aumentou demais da conta. Então, como que você vê esse mundo hoje, Débora? Hoje, na grande maioria, sabe, Rosângela, eu percebo assim, as pessoas estão perdidas na identidade delas. Identidade. É. Autoconhecimento é algo que eu falo sempre. Será que você se conhece? Peça ajuda se você não está conseguindo se autoconhecer. Sabe, quem eu sou? Não é simplesmente quem eu sou, se eu sou filho de quem, sobrinho de quem, nasci em tal cidade, não é sobre isso, né? Mas quem realmente eu sou? Todos nós estamos aqui, nós temos um propósito de vida. Nós não estamos aqui nesse mundo para tudo rodear só em torno do nosso próprio umbigo. Então, nós temos um propósito, mas assim, quem sou eu? Por que eu estou aqui? Né? Qual a finalidade de eu estar aqui? Então, não é só sobre mim. Hoje, nós vivemos aí em um mundo realmente, cada vez mais, uma geração totalmente egoísta. Né? É sobre o eu, é sobre se está bom para mim, onde cabe a mim, onde eu ganho com isso. Onde eu. E o próprio eu, não ele sabe não onde se anda, enche, né? não sabe onde anda. Sabe? Não é simplesmente eu que me encho sozinha. E aí as pessoas estão perdidas. Não sabe de onde vem, não sabe por que estão e nem sabe para onde vão. Então, são pessoas hoje, eu vejo, o mundo que nós vivemos, nós nunca vivemos em um mundo com pessoas tão capacitadas, com pessoas tão estudadas, com pessoas que conseguiram crescer financeiramente, mas estão perdidas dentro de si. Sabe? Pessoas que estão em um patamar financeiro muito grande, mas não estão bem consigo mesmas. Não conseguem olhar no espelho, não conseguem se achar bonitas, se achar valorizadas, e estão caindo, entrando em relacionamentos tóxicos. Sabe? São pessoas que, para serem inseridas no mundo de hoje, não conseguem dizer não e estão aceitando muitas coisas. Ficam aceitando. Será que você aceita tudo e não coloca e não se posiciona para dizer aquilo que você é e aquilo que você realmente gosta? Eu costumo falar isso muito, Débora, porque quando você se conhece, você faz o autoconhecimento, normalmente o que o outro fala e não vai fazer sentido, porque você está tão segura daquilo que você é, que você não vai dar importância, você vai escolher quem são as pessoas que realmente vale a pena o que elas falam para você, ter um direcionamento para te ajudar, para estar dentro do mesmo grupo que você. Mas às vezes as pessoas, uma palavra que você vê que hoje a internet é a maior avenida do mundo, tá todo mundo, às vezes uma pessoa aleatória publica alguma coisa, a pessoa já pega para ela achando que foi para mim. Sim.
Então, são fraquezas, né? De não se autoconhecer. Sim, e assim, quando a pessoa não tem um relacionamento bom consigo mesmo, porque, gente, a nossa principal companhia somos nós mesmos. Verdade. Essa é a nossa principal companhia, porque onde você é você. Então, se você não consegue se relacionar bem consigo mesma, automaticamente você não consegue se relacionar com o seu cônjuge, você não consegue se relacionar bem com o seu filho, você não vai conseguir se relacionar bem no seu ambiente de trabalho. Então, e isso vai gerando muitas coisas. Então, vai se aumentando o nível de estresse, o nível de ansiedade vai crescendo, sabe? E tudo isso vai virando uma cascata na vida da pessoa. Sabe? Então, ela tá em um lugar, eu brinco assim, às vezes para você ter, Débora, qual o segredo para você conseguir, um dos segredos para você conseguir ter uma estabilidade emocional, você ter uma saúde mental e você vivenciar muito menos a ansiedade. Eu digo assim, que a sua mente precisa estar aonde os seus pés estão. Sim, aprendi isso Sabe? com você e eu falo isso sempre. E muitas pessoas que já assistiram o podcast ou que já viu alguma palestra minha sempre fala: lembrei, Rô, eu preciso estar onde meus pés estão. Sim. Isso foi transformador para minha vida quando você palestrou e falou sobre isso. Sim, então se a minha mente está aqui, hoje eu estou em um podcast, hoje eu tirei esse dia para isso, sabe? Hoje isso foi a minha prioridade de hoje. Então, a minha mente está aqui, os meus pés estão aqui, então eu estou aqui. Mas hoje, o que a gente vê? A gente vê corpos presentes e mentes ausentes. Em todos os sentidos, em todos os âmbitos da nossa vida. Então, são pais que estão presentes de corpo, mas a mente, o coração, a emoção não está ali. Está ligada lá no trabalho, está ligada lá não sei onde. Sabe? E o resultado vai ser péssimo, né, péssimo. Débora? É igual pessoas no seu ambiente de trabalho, pessoas capacitadíssimas, mas às vezes o corpo está ali, mas a mente está num problema lá em casa, está em uma resolução disso e aquilo. Então, quando a sua mente estiver onde os seus pés estão, você vai conseguir ter um equilíbrio ali. Viu, gente? Top, hein? Eu peguei essa dica aí já faz uns 4 anos, eu acho, hein? Me ajudou muito, muito. Porque toda vez que vem, eu falo, peraí, onde estão meus pés? Então, deixa eu pensar nisso, fazer isso. É incrível. Ô, Débora, me fala uma coisa. Você, né, você falou aí da psiquiatria. E hoje, por exemplo, como que você... Quais são os maiores desafios que a área médica, né, acaba tendo aí no ramo da psiquiatria? Já que nós temos aí uma população enorme que precisa mesmo. E qual que é o maior desafio que você vê hoje? Hoje a psiquiatria, hoje não, isso vem desde sempre, né? Então, a psiquiatria, ela sempre teve aquela vertente quando você fala, olha, você precisa de um psiquiatra. Você fala, ai, tô louco, né? Tô louco, não quero. Ai, já tô louco. Eu tô saindo correndo. Não. Chama a camisa de força, pra mim eu não aceito. Isso. Então, assim, vem um pensamento disso sobre a psiquiatria de muitos anos. Mas não é assim. A psiquiatria é uma área onde pode ajudar a pessoa como um todo. Né? E aí entra um grande diferencial, porque a psiquiatria ela tem todo o poder medicamentoso dentro de um tratamento. Mas não é só sobre remédio. Né? Porque não existe a pílula da felicidade. Não existe a pílula que vem e tira, né, aquele problema, que aniquila tudo. Não existe. Se fosse assim, estava tudo muito fácil o mundo de hoje. Né? Mas não é. Então, exige muito o comprometimento. Então, é uma gama, às vezes, de dificuldades com relação à psiquiatria, porque nós temos duas vertentes de pacientes. Nós temos aqueles pacientes que vêm até você, mas não querem remédio. Sim. E, às vezes, necessita de uma medicação. E nós temos aquele outro paciente que só vem até você pelo remédio, porque acha que é o comprimido que vai mudar a vida dele. Sabe? Então, é aquela questão da responsabilidade compartilhada. Eu brinco com os meus pacientes, não existe médico bom com paciente ruim. Então, o médico ele pode ser nível hard, ele pode ter formado na melhor faculdade, ele pode ter os melhores cursos, mas se ele está diante de um paciente que ele não conseguiu desenvolver uma empatia, que ele não conseguiu desenvolver um vínculo muito legal e aquele paciente entenda e abrace a responsabilidade de compartilhar dentro do tratamento, o tratamento não vai fluir.
né? E aquele médico às vezes vai sair como ruim. Não, esse médico não é bom, isso e aquilo. Mas o tratamento, o paciente tem uma responsabilidade muito grande, né? Então, hoje, a psiquiatria, a maior barreira ainda continua sendo com relação a remédio. Não quero, porque chegar lá ainda é uma realidade no nosso mundo atual, né? De colegas que quando você chega, realmente são 2, 3, 4, 5 classes de medicações. E o paciente diz, não, eu não quero porque eu não quero ficar dependente, né? Então, é muito complicado. Outra questão são os pacientes que entendem, acham pelo menos, né, que o ser humano ele é daqui para baixo. A medicina tem que funcionar daqui para baixo. Então, daqui para baixo, se eu tenho um problema de tireoide, eu posso ir lá e tomar uma levotiroxina, por exemplo. Se eu tenho um problema de pressão alta, eu vou lá e tomo uma losartano, um captopril e vou tratar. Se eu tenho um problema de diabetes, não tem problema, eu vou tomar remédio para o resto da minha vida. Agora, daqui para cima, se eu não estou bem, por que eu não posso tomar um remédio? Quer dizer que eu sou um ser humano só daqui para baixo? Eu preciso de tratamento só daqui para baixo e daqui para cima. Por que não pode? Então, assim, eu questiono muito, às vezes, alguns pacientes que eu vejo que precisam de remédio e são muito resistentes. Então, como você vê do pescoço para cima? Então, é uma área só aleatória? Só é psique? Só é pensamento? Se a nossa mentalidade não estiver boa, o que acontece com o resto daqui para baixo, gente? Entende? Então, assim, claro, nós somos formados de corpo, alma e mente. Então, o nosso corpo é a nossa carne. Onde vão estar as doenças crônicas, onde vão estar as dores, esse é o nosso corpo. A nossa alma, onde ali está centralizada as nossas emoções, os nossos pensamentos, a nossa mente, aquilo que você carrega da infância, os seus traumas, o seu abandono, a sua rejeição, o seu abuso. Então, todo aquele sofrimento de trauma, né, as feridas emocionais estão na nossa alma. E o espírito que é a sua ligação com o eterno. Então, se nós não tivermos em equilíbrio com essas 3 partes das quais nós somos formados, nós não estamos com a nossa saúde plena. E uma é coligada com a outra. E é tão bom, né, você ter uma saúde plena. Gente, vocês viram como ela é totalmente plena? Olha como ela fala. Ela fala numa calma, ela fala numa leveza. Gente, precisa, e é tão né? bom, porque às vezes a gente está ali numa acelerada, ou com crise de ansiedade, ou com algum transtorno de algum trauma. E às vezes você fala assim, não vou procurar um profissional, porque eu vou tentar me virar sozinho. A gente não consegue fazer nada sozinho. A gente precisa pedir ajuda. A gente tem que ter tem que abrir a mente para isso, de pedir ajuda. Tanto para um psiquiatra, para um médico, tanto para uma terapia, para tantas outras coisas. Porque às vezes eu gostei muito do que você falou. Do pescoço para baixo, tá legal. A pessoa tá lá, tá cuidando do CPF, porque não existe CNPJ forte com CPF fraco. Mas... Peraí, é o CPF do pescoço para cima e do pescoço para baixo? Você se dividiu em 2? Não, nós somos únicos. E nós precisamos, a cada dia, evoluir cada vez mais, porque o tempo está passando. E o tempo ele vai passar de qualquer jeito. Você quer passar melhorando, se cuidando, ou o tempo passando e você ficando no mesmo lugar, sem gerar um crescimento para a sua vida, para que você tenha bons resultados. Porque, às vezes, está com um problema familiar, ou dentro da empresa, ou com você mesmo. E, às vezes, a pessoa está lá e não quer ajuda. Sim. Hoje é muito difícil você tentar resgatar. Eu falo, esse é o meu trabalho. O meu trabalho é resgatar, identificar, porque toda pessoa tem algo precioso dentro de si. Sim. Toda pessoa tem algo bom, independente do que ela tenha passado, independente do sofrimento que ela tenha tido, sabe? Todo mundo tem. A minha função é conseguir ajudar essa pessoa a encontrar isso que ela tem de bom e trazer para fora. Né? Entende? Eu tenho, às vezes eu brinco com os pacientes, eu brinco assim, igual aqueles filminhos de desenho infantil, tá aí dentro, tá aí, você só não conseguiu ver, mas existe. Sabe, hoje nós temos aí um público, principalmente um público feminino, de mulheres tão sobrecarregadas, de mulheres que trabalham aí 15 horas por dia, de mulheres que não conseguem ver a agenda escolar do filho, não conseguem participar de uma reunião de escola, sabe? Mulheres que têm que cuidar de casa, têm que cuidar do marido, do filho, do pai e da mãe, de tanta gente. Aí pega o cachorro, periquito, papagaio, mas dela mesma ela não está dando conta.
sabe? Então vai acumulando sofrimento e eu brinco assim, gente, é muito fácil viver, não é difícil, é a gente que complica. Porque quando a gente não sabe por que veio, a gente não sabe para onde vai. Você não sabe que caminho vai procurar, né? Por que eu tô aqui? Então para onde que eu vou? Então será que essa é a minha prioridade? Será que é isso? Será que é aquilo? Eu tô perdida. Separar, né? Quais são? Onde está o seu foco, né? É, como você diz, quem não sabe para onde vai, Qualquer caminho serve. qualquer caminho serve. E isso é difícil, porque aí quando você vai para qualquer caminho serve, você vai ter um sofrimento muito grande. Porque quando você chega nesse qualquer caminho serve, aí você vai se deparar com aquilo que você nunca quis, com aquilo que você nunca esperou. E aí você vai falar, poxa, por que eu vim parar aqui? Então é muito duro isso. Sim. E eu vejo, Débora, que as pessoas, quando a gente fala mesmo dessa... Você falou assim, tá aqui dentro. Eu sempre falo, todo ser humano ele tem uma habilidade incrível que ele já ganhou de presente. Sim. Você já tem isso. Só que se você não descobre, se você não pede ajuda, se você não vai, como que você vai mostrar para os outros essa sua grande habilidade? Sim. E quando você começa a compartilhar a sua grande habilidade, você vai ver como que é bom, porque você sofre menos, porque você fortalece aquilo que você tem de maior habilidade e peça ajuda para aquilo que você não tem. E tá tudo bem. Tudo bem. Nós não precisamos ser a mulher ou o homem, o todo-poderoso, não é nada disso. É só a gente encontrar os caminhos e começar a encaixar aí esse nosso desafio, essa nossa jornada de uma vida que todo mundo quer ter uma vida plena. Sim. As pessoas falam, quero ter uma vida plena. Mas o que você está fazendo para ter essa vida plena? Tudo que nós fazemos são responsabilidade nossa. São decisões nossas. E eu sempre falo aqui que criança faz birra, adulto faz o que é necessário. Então, peraí, se você está entendendo que você não está bem, que você realmente não está conseguindo entender para qual caminho você quer ir, por que não pedir ajuda? Sim. Aí, sabe o que isso chama? É ego, né? Aí você fica com seu ego, eu não preciso de ajuda, porque eu consigo, porque eu vou, porque eu faço, para quê? Se nós temos aí médicos excelentes que podem nos atender, nós temos profissionais maravilhosos da área, né, da psicologia, da psicanálise, da terapia, de várias coisas assim que dá para poder ajudar, e às vezes as pessoas não querem se disponibilizar para isso e aí trabalha 20 horas por dia. Não dorme, tá? Porque fala que dorme 5 horas por dia, mas não dorme, porque não dorme. Deita para dormir, mas fica lá sonhando, pensando lá, acorda. A mente não desliga, né? A mente não desliga. E aí, se a nossa mente não desliga, como você quer se tornar uma pessoa plena? Odé, e quando o pessoal fala assim, ai, que momento que eu preciso de um psiquiatra, né? Porque assim, as pessoas deixam chegar ao extremo. Sim. Ah, não, agora eu preciso contratar, agora eu vou levar, a família agora identifica, né? Fala, não, eu preciso levar tal pessoa. Fala um pouquinho disso, igual eu acho que você já falou aqui, mas assim, em que momento que a pessoa precisa de um psiquiatra? Olha, é muito legal quando você consegue identificar isso. Né? Quando você consegue sozinha, às vezes. Porque às vezes sozinho você também não consegue identificar. Às vezes você precisa da ajuda de outra pessoa. Fala, olha, peraí, eu tô vendo que você não tá bem. Eu tô vendo que não... Tá tendo surto, às vezes a gente fala brincando, mas é verdade. Fala assim, ó, algo de errado não está certo, né? Mas assim, se você entende... O ponto principal de partida, eu costumo dizer assim, olha, eu não sou assim. A pessoa chega em um momento da vida dela que ela fala assim, peraí, essa não sou eu. O que está acontecendo comigo? Sabe? Eu sou uma pessoa tão tranquila, mas ultimamente eu tenho ficado tão irritada. Eu sou uma pessoa extremamente compreensiva, mas ultimamente eu não consigo mais levar desaforo para casa. Sabe? Então, alguma coisa na sua vida você vai identificar que, ou seja, essa não sou eu. Peraí. Né? Então, não tente sozinho. Não tente. Se tá te trazendo algum sofrimento, gente, hoje, estresse é algo normal, ansiedade é algo normal hoje, no nosso dia a dia, sempre foi, né? Agora eu digo assim, quando isso passa a ser patológico, quando isso te traz sofrimento. Então, se tem alguma coisa na sua vida que está te gerando um sofrimento emocional, um fardo, um cansaço, então, peraí, é hora de rever, é hora de recalcular a rota.
É hora de ver onde eu estou pisando, o que eu estou fazendo que não está me trazendo aí o prazer que eu estou buscando, ou a realização que eu estou buscando. Então, sofreu, pesou, sabe? Ai, parece que tem um saco de cimento aqui, não sei por quê. Eu durmo 8 horas por noite e acordo cansada. Sim. Então, algo não está certo. Né? Estou dentro da profissão que eu amo. Eu estou fazendo algo que eu sonhei em fazer. Eu levanto todos os dias para ir para um trabalho, para ir realizar algo que eu dediquei anos e muito dinheiro para chegar aqui. Mas não faço mais com prazer. É hora de procurar ajuda. Então, são muitos pontos na sua vida que você tem que parar para pensar, faz uma autorreflexão. Olha para o ontem, olha para o mês passado, olha para o ano passado. Quem é você hoje em vista de quem era antes? Né? Ótimo se você disser, nossa, eu estou muito melhor do que antes. Bacana, perfeito. Mas, se você olhar, peraí, eu já estive melhor. Eu já estive mais feliz. Eu já estive menos estafado. Então, algo está errado. Então, algo precisa ser mudado. E se você não consegue entender onde é, você entende que tem algo errado. Você já conseguiu identificar que algo errado tem. Mas você não sabe ao certo o que é e para onde ir com esse erro. O que fazer com esse erro. Então, procure ajuda para você ser orientado. E aí você vai chegar lá. Incrível. A orientação, por isso que eu falo, todos nós, todo ser humano, ele precisa buscar ajuda para seguir. Seja, a gente fala assim, eu quero cuidar do CPF, legal, poxa, vai no personal, vai na academia, vai fazer coisas que traz, né? Você quer envelhecer bem. Sim. Você está envelhecendo todo dia, certo? Sim. Todo dia você está envelhecendo. Aí você fala, poxa, eu quero envelhecer bem, mas o que eu estou fazendo para envelhecer bem? Isso é tudo, é um todo. E aí você tem profissional para todas as áreas. E às vezes você fala assim, eu não quero. E aí, Débora, aí tem o outro lado. Tem aquela pessoa que tudo para ela, ela quer estar no médico. Tudo para ela, sabe, aquelas... Uma dependência, alguma... Não, eu tenho que estar... E para essa turma aí, que às vezes já está bem, você já sabe que a pessoa já passou por esse processo, já evoluiu, já teve um bom resultado, mas ela cria uma dependência ali com aquele profissional. Existe também. Então, a questão, por exemplo, da dependência, quando a pessoa tem esse nível, ela não é assim só com o profissional. Né? Ela já tem aí um nível de dependência em muitas outras áreas da vida. Então, cabe a nós, profissionais, a gente também ajudar essa pessoa a identificar isso. Né? Olha, peraí, então até aqui você vai, até aqui você não precisa, até aqui tá bom, mas até aqui não. Então, nós como profissionais, nós precisamos ter um feeling, né, e um bom vínculo médico-paciente para a gente conseguir abrir os olhos desse paciente para ele entender até onde ele também pode caminhar sozinho. Ele não precisa depender para o resto da vida. O profissional, gente, seja ele um médico psiquiatra, seja ele um psicanalista, seja ele um psicoterapeuta, um psicólogo, ele está ali para orientar e mostrar ferramentas. Mas o bom paciente, ele tem que ter a responsabilidade. Então, ele precisa também caminhar rumo àquilo. É muito difícil quando você está diante de um paciente que ele traz devida, desde a infância, adolescência, tudo, uma dependência, uma questão do outro. Isso é muito da sociedade. Às vezes, pode reparar, pai coloca o filho na escola, a responsabilidade é da professora. Então, foi para a escola, quem tem que fazer tudo com o meu filho é a professora. Tô pagando, né? Tô pagando. Então, peraí, a professora tem que fazer. A professora que tem, a professora é a professora. Então, a responsabilidade a gente jogou lá. Aí você vai e entra num relacionamento. Então, a responsabilidade da sua felicidade você coloca em cima do outro. Exatamente, você vai ter problema. Entendeu? Então, é ele que tem que me fazer feliz. Se eu não tô bem é porque ele não tá me ajudando, é porque ela não tá fazendo. Então, é porque ele, porque ela, porque ela. E aí você entra em um emprego, você vai lá, trabalha, abre uma empresa, sempre. Você pode ser o chefe, mas às vezes sempre vai ter uma hierarquia. Se você tem um chefe, você não está rendendo, mas a culpa é do chefe, porque a empresa, o chefe é o espelho. Verdade, tudo bem. Colocar no outro a responsabilidade que é sua, né? Entende? Então, assim, geralmente, pessoas que têm esse perfil são pessoas que já trazem isso, que a responsabilidade é do outro. E às vezes ele chega, eu tenho sim pacientes assim, que às vezes sentam diante de mim e como que a responsabilidade da vida dele, de todo o sucesso ou a responsabilidade de todo o fracasso ali, se não está dando certo, se o tratamento não está indo bem, então a culpa pode ser minha.
sabe? Então, mas isso é uma questão da pessoa. Então, pode gerar aí todo um transtorno? Pode. Né? Mas a gente precisa com muita cautela e mostrando para essa pessoa que é um tratamento em conjunto. Com os meus pacientes, a gente faz em conjunto. A gente conversa em conjunto. Embora, às vezes, a cartada final sempre vai ser a minha, mas eu deixo ele compartilhar com tudo. E é legal, eu acho que o paciente, ele precisa entender que ele precisa contar a verdade, né? Sim. E às vezes demora um pouquinho para ele conseguir ter essa conexão, né? Esse cético profissional para falar a verdade que realmente está acontecendo. Porque às vezes o profissional, o psiquiatra, o terapeuta, o psicólogo tem que ficar adivinhando. Muitas das vezes, eu sou psicanalista também, mas muitas vezes você já pega umas coisas ali no início, você já sabe o que é, mas você fica aguardando a pessoa falar para ver se é aquilo mesmo. Sim. Então, é tão importante, quando o profissional já procurar, né, quando a pessoa procurar, o paciente já procurar um profissional, já ir com essa ideia. Peraí, eu estou pagando, estou investindo para ter resultado. Então, vamos falar a verdade, vamos se abrir mesmo para ser ajudado. Sim. Eu não tenho muita dificuldade com relação a essa área, né? E por isso que eu brinco que a psiquiatria me escolheu. Gente, às vezes porque eu trabalho também num serviço público, né? Uma vez na semana. Então, eu brinco assim, a gente tem uma equipe multidisciplinar. E às vezes o paciente chega e ele me conta tanta coisa que era coisa dele ter colocado só na terapia. Né? Porque é coisa muito, muito detalhe, muito isso. E ele me conta tudo. E às vezes quando a gente vai discutir caso com os psicólogos, eu falo, ele trouxe isso, isso, isso. Eu falo, nossa, doutora, mas ele não trouxe nada disso para mim. Fala assim, mas ele trouxe. Então, eu não tenho essa dificuldade até hoje, né? Foi raras as vezes que eu tive dificuldade com relação a essa questão verdadeira do paciente. Então, geralmente, ele traz. E quando ele já chega nesse nível, digamos assim, de psiquiatra, então ele já vem com essa consciência maior, né? Que ele precisa para se ajudar. E o fato também de como a gente aborda, né, Rô? Porque, às vezes, a gente não se comunica só com palavras. A gente se comunica com olhares, com postura. Com postura. A forma com que você se coloca diante do paciente, como você olha, né? Qual a sua linguagem corporal, né? Você ajuda esse paciente a se sentir mais à vontade com você. A credibilidade, a confiança. Então, tudo isso é levado em consideração. Débora, e aí como que a Débora administra toda essa rotina de médica com a casa, com a família, com o trabalho, trabalha numa área pública difícil ali da sua rotina? Conta aí pro pessoal, é possível, né? Isso, você consegue fazer tudo isso e ser plena? Porque quantos assuntos você aborda no seu dia a dia, né? Sim, então é uma divisão. Eu falo, gente, a gente está aqui com a Débora, claro, mas isso aí é um mundo de muitas mulheres e de muitas pessoas hoje. Né? Eu estou aqui como um exemplo, mas esse é o mundo. Então, a mulher que tem que ser mulher para ela, tem que ter o tempo dela. Tem dia, gente, eu quero sentar, eu brinco com meu marido, levo os meninos pro parque. Eu quero sentar no sofá, esticar minhas pernas e tomar um leite com café. E não quero, às vezes, nem ligar a TV. Não quero. Eu quero um momento meu, quietinho, silêncio. Né? Então, eu comigo mesma. Então, tem eu comigo mesma, tem eu como esposa, tem eu como mãe. Agora tem eu como sogra, porque eu sou sogra oficial, isso, né? O filho é casado. O filho casou, gente. Isso. Essa mulher já tem sogra. Então, eu tenho amigas, graças a Deus eu tenho amigas, eu tenho relacionamento com amigas. Né? Então, a gente sai, a gente toma café, a gente janta, a gente tem relacionamento assim. E aí tem o trabalho secular. E é legal, Débora, que quando você fala assim, olha, eu tenho um relacionamento, você tem lá os seus 4 filhos e você tem uma parceria incrível com o seu esposo, que ele também é médico. Sim. E vocês estão juntos. Então, quando chega o momento que você combinou que você vai sair com uma amiga, ele está sempre pronto. Vai, eu estou aqui no apoio. Quando ele tem as viagens que ele vai fazer, você está ali no apoio. Isso muda, mas eu acho que é quando você cria essa conexão de você se conhecer e ele também, e esse respeito, né, de cumplicidade. Né? Então, isso é tudo conquista. Você vai conquistando isso. Gente, a gente chega no mundo, a gente não tem um manual. É igual quando a gente tem filho. Filho não tem manual de criação. Não. Então, é difícil. Né? Mas só que você vai conquistando a partir do momento que você está aberta, que você chega um momento da sua vida e você diz assim, eu estou disposta a aprender. Eu cheguei nesse momento da minha vida, que eu estou disposta sempre a crescer, sempre a aprender. E eu aprendo com todo mundo. Com todo mundo eu aprendo.
Eu chego no meu trabalho público, né, eu cumprimento, eu sento com as senhoras que fazem o café e a gente senta e a gente bate papo e eu aprendo com elas. Então, quando você se abre e diz, espera aí, né, não é só sobre mim, eu preciso aprender muito. Então, isso é uma conquista que você vai tendo diária. É fácil? Não, nada é fácil. Tem uma frase que diz assim, olha, tudo é difícil. Olha só, tudo exige uma dificuldade. Se você é obeso, é difícil, não é? Então, você vai comprar uma roupa, é difícil. Você vai fazer uma coisa difícil, você vai fazer uma atividade física, é difícil. Aí você vai entrar numa dieta. É difícil manter a dieta? É difícil, né? Você entra num casamento. O casamento é difícil? É difícil. Mas aí você vai para um divórcio. Você vai para uma separação, você vai para a separação de bens. Não é difícil? É difícil. Então, ou seja, tudo é difícil, mas escolha a sua dificuldade. Você tem essa autonomia para você escolher o que você quer. Então, tudo fácil, tudo muito fácil, não é fácil. Para você chegar, tem um velho ditado que diz lá no Mato Grosso assim, você só vê as pingas que eu bebo, mas não vê os tombos que eu levo. Né? Então, quando vê a pessoa lá, nossa, a pessoa tá plena, a pessoa tá bem, a pessoa tá lá equilibrada, bonitinha, custou. Existe um processo de crescimento, existe um processo de renúncia, existe um processo de, peraí, não é mais só sobre mim. Né? Então, a minha felicidade não se baseia só em mim. Então, isso é um processo que você conquista. Pode ser difícil? Claro que é difícil, mas não é impossível. É difícil, agora você escolhe. Escolhe a sua O que você quer, qual é a sua dificuldade, aonde você está vendo que você... É difícil? Mas e aí? Você tem que medir, né? Aprender, né? A se conhecer com tudo isso e fazer com que as coisas fluam. Sim. Com que as coisas te dêem resultado positivo, porque as coisas te ajudam a ir para o próximo nível. Sim, exatamente. E é tão bom. Gente, a Débora, ela participou da minha mentoria e é muito, muito engraçado até, né? Porque tá lá e todo mundo, a gente conversa, tem lá, e é assim, uma aluninha top. Aluninha top. Fica lá, faz o que tem que fazer, pergunta, fala. E é sobre isso, porque nós sempre... Olha, ninguém pode levantar para ensinar se não senta para aprender. Exatamente. Ninguém. Então, quantas vezes você está sentando para aprender, para você querer ensinar o outro? Sim. Porque, às vezes, você cria uma rotina de só aleatória. Eu acordo, eu faço isso. Quais são as coisas que você escolheu como prioridade na sua vida e que você faz todos os dias? A gente falou isso lá no nosso curso de mentoria. Peraí, quais são as 5... Eu falo, você tem 25 coisas para fazer todo dia. Escolha só 5. Você escolhe. Sim. Vai ser difícil? Vai. Mas escolhe só 5. E faça disso todos os dias. Você vai criar disciplina. Você vai ter alta performance. Você vai começar a mudar o seu comportamento. Você vai ver que vai ficar muito mais fácil para você ter outros resultados. Só que você precisa fazer. Sim. Se você não faz, você está trabalhando... Porque o nosso cérebro não fica acostumado, Débora, Sim, com aquelas coisas. Ele fica acomodado. O nosso cérebro, a nossa mente, ela também precisa entrar no ritmo. Senão ela vai fazer por aquilo que ela já está programada. É mais ou menos isso, né? Isso. Ela vai trabalhar aquilo que ela está programada. Como que você faz para poder mudar isso? E aquilo que sai fora da programação, a gente chama assim... Tem pessoa que fala, nossa, mas eu não consigo, eu passei a vida toda. Né? Eu nasci assim, vou morrer assim, Gabriela. Mate-se. Sabe? Então, não mudo mais. A minha mente muda. Nós temos um fenômeno que acontece na nossa mente que a gente chama de neuroplasticidade cerebral. Olha, gente, a neuroplasticidade cerebral é assim, eu tenho uma rotina. Eu tenho uma rotina de acordar, tomar café da manhã, faço o meu devocional, leio 2 capítulos de um livro, né? Sento com os meus filhos, às vezes tem tarefa, essa é a minha rotina. Mas espera aí, eu aprendi que agora eu preciso ir para a academia. Né? Eu preciso cuidar do meu CPF, digamos assim. Sim. Então, eu vou começar a criar no meu cérebro uma rotina para que eu vá para essa academia, porque eu aprendi isso. Então, eu começo, no primeiro dia é difícil, no segundo dia também é difícil, mas aí eu vou indo, eu vou colocando, então eu vou recalculando a minha rota no meu cérebro que eu vou começar a praticar atividade física.
Então, eu começo a pensar e eu começo a praticar, que não é só sobre pensamento. Precisa ter ação, precisa ter atitude. Precisa ter né? ação e precisa ter atitude. Precisa. Não é só pensamento. Não é só pensamento. Diz assim, o mundo está cheio de boas intenções. Então, só intenção, só pensamento, não. Então, começo a praticar. Então, isso eu estou mandando informação para o meu cérebro, eu estou criando novos hábitos. Isso se chama neuroplasticidade cerebral. Então, eu posso fazer isso? Isso pode acontecer em qualquer cérebro humano? Pode acontecer. Tá? Basta eu identificar, basta eu querer recalcular, basta eu querer ter essa mudança, é a mudança de mentalidade. Tem pessoas que cresceram, trazem aquilo de cultura, de crenças, de tudo que aprendeu de infância e trazem para a vida hoje muitas coisas que não cabe. Não é mais. Muda, as coisas mudam, né? Muda, as coisas mudam. E às vezes não cabe para o seu estilo de vida, não cabe mais para aquilo que você está vivendo. Né? Então você precisa ver onde é que eu preciso mudar, onde eu preciso crescer, onde é a minha necessidade. Eu sempre dizia para as minhas alunas, gente, o ano de 2023, o ano de 2023 foi o ano que eu mais li. Eu li 68 livros. Gente, no ano de ela 2023. só leu 68 livros. Quantos livros você leu esse ano de 2024? Para nós, o ano aqui já começou 2025. Então, pense que quando você lê, você aprende. Porque, por exemplo, eu sempre dizia para as alunas, gente, qual a dificuldade que eu estou enfrentando? Cada fase da nossa vida é uma dificuldade diferente. Isso é real na nossa vida como ser humano. Então, cheguei numa fase onde comecei a ter um filho que passou dos 18 anos. Um filho homem, entrou para o exército, passou dos 18 anos. Eu sou o homem dessa casa. Eu sei tudo. Vocês são antiquados. Exatamente. Né? Então, pera lá. É dificuldade? É dificuldade. É desafio? É desafio. Então, pera lá. Eu preciso crescer como mãe. Sim. Então, eu voltei todas as minhas leituras para a maternidade. Me ajudou? Me ajudou. Fui para outra questão. Nossa, meu casamento, eu poderia estar me dedicando um pouco mais, eu poderia estar melhorando um pouco mais, tem algo que está um pouco defasado, acho que eu estou deixando a desejar, preciso crescer. Então, vamos aprender sobre casamento. Então, vamos aprender como é se relacionar com um sexo diferente, o sexo oposto. Aquele que está ali como seu marido, aquela que está ali como sua mulher. Então, vamos aprender ali? Vamos aprender ali. Quando você começa a ler e você começa a aprender, você olha, é tão gostoso que você olha e fala, ai, graças a Deus, eu não sou a única. Não sou a única. Não sou a única que tem essa dificuldade. E aí você vai aprendendo, olha a estratégia dessa autora, olha a estratégia dessa, vou testar para ver se dá certo, sabe? E dá. E dá certo. Então, é assim. Basta querer. Precisa. Você precisa ter um start. Tomar uma decisão. Precisa. Não dá pra... E eu falo que antes da decisão, você precisa ser uma pessoa que tenha coragem. Coragem de acreditar que você é capaz de alcançar muitas outras coisas. Porque às vezes a pessoa fica ali, ela não tem coragem. Ela fica assim, vou, não vou. Atravesso ou não atravesso? Vou, não vou. Indecisão. Tome uma postura, tome coragem. Mira em algo que você sabe que vai dar certo. Quem disse leitura dá certo sempre. Sempre. Eu não conheço ninguém que fala que se você lê, você não cresce. Então você já tem um ponto. Você tem a medicina que está aí em todos os ramos para te ajudar para cuidar da sua saúde. Dá certo. Você tem mentoria, eu falo que mentoria te ajuda a você... A pessoa que faz parte das mentorias, a pessoa já passou por um processo, ela vai pegar na sua mão e vai te ajudar. Sim. Você vai muito mais rápido. Vai muito mais fácil. Então, invista em algo que te ajude a ir para o próximo nível. Em vez de ficar... Esse ano foi um ano de muito crescimento para a minha vida. E eu já falei isso em algum podcast. Nós tivemos muitos crescimentos. Nós tivemos muitos desafios. Foi difícil? Foi. Mas, olha, o resultado foi incrível. Sim. Mas eu tomei coragem de parar de ouvir pessoas que não fazia sentido e focar em quem eu quero ouvir, em quem eu quero estar junto e qual ambiência que eu quero estar para que mude a minha frequência. Foi só 3 pontos. Então mudou. Eu consegui. E 2025 vai ser melhor que 24 e assim sucessivamente. Por quê? Porque aquilo que você não consegue fazer, você busca para quem pode te ajudar.
Então, se você mirar na pessoa certa e fez essa escolha, eu tenho certeza que os resultados vão ser positivos. Sim. E eu gostei muito de uma fala que você falou, que não existe paciente ruim com médico bom. Não existe Médico bom com paciente ruim. ruim. Olha que incrível. O médico é bom, se o paciente está ruim, o médico não é bom. Então, peraí, quais são os médicos, quais são os profissionais que vocês estão buscando para que vocês tenham resultados positivos? É sobre isso. Sim. Muda a rota também. Não está dando certo? Procura profissionais. Nós temos aí a Débora, uma psiquiatra que atende um público gigante de pessoas que ela já tratou, que as pessoas têm resultados maravilhosos, porque faz o trabalho com dedicação, com esforço, com comprometimento, para que traz para ela também o conforto de falar: o meu paciente está curado, o meu paciente mudou de fase, o meu paciente está melhor. Tem coisa melhor do que a vida de um profissional quando você vê que o resultado aconteceu? Sim, é muito gratificante. E para mim, eu acredito no que eu faço. Eu acredito que tem resultado, porque eu sei que tem. Então, hoje eu olho para pessoas que passam por muitas coisas, algumas iguais a que eu já passei, outras um pouco mais leves, algumas mais pesadas, mas que conseguem chegar em um nível muito bom. Então, o que eu ofereço, a maneira com que eu faço, eu acredito naquilo, porque eu sei que funciona. Eu sei que dá certo. E é tão E bom tem isso, dado. não é? Nossa! Olha, minha maior alegria de 2024 foi as minhas mentorias. Porque todas as minhas mentoradas fechou dezembro com resultado positivo. Então, para mim, eu falei, meu, tô bombando, né? É muito Porque foi bom. muito bom isso. Eu brinco, nossa, quando chega uma paciente, eu já digo logo assim, né? Se é dia, se é de manhã, se é de tarde, eu digo bom dia, boa tarde, né? E eu digo, como foi, né? Como foi o seu dia, a sua semana, o seu mês, desde que a gente se viu da última vez? E ela diz assim, eu só tenho boas notícias. Oba! Nossa! Eu até respiro fundo, dá vontade de pegar um copo de água e digo, então prossiga, me conta que eu tô doida para saber, né? Mas isso é muito gratificante, é muito gratificante. É bom realmente. demais. Débora, nosso tempo, ó, passou. Acredita? Que a gente nem viu. É rápido demais esse bate-papo. Mas é muito incrível, eu tenho certeza que você é uma profissional mesmo que faz a diferença, que entrega o seu melhor. Eu acho que isso é super importante. Eu tenho certeza que esse público aí que está nos assistindo vai assistir, vai curtir, vai poder encontrar essa mulher maravilhosa aí dentro das nossas redes sociais, que eu quero que você conte a sua rede social aí para o nosso público, porque comecem, escolham as pessoas que você quer mirar, porque se você admira, você mira. Busque as pessoas que você começa a mirar nela para que você tenha bons resultados. Manda um recado aí pro seu público maravilhoso, faz barulho, faz festa, porque ó, hoje o Chama Que É Show é todo seu. Gente, assim, eu deixo um recado bem gostoso para vocês. Tem como você ter uma vida equilibrada? Tem. Lembre-se, saúde é o bem-estar físico, é o bem-estar psíquico, emocional, espiritual, tudo junto. Tem como você chegar? Tem. Então, não é sobre o que você fez ou sobre o que fizeram com você. É sobre quem você é. E quem você é o que faz a diferença. A pessoa que existe aí dentro do seu coração, aí dentro da sua alma, você tem uma essência. E é sobre a sua essência que vai realçar a excelência. Então, é sobre a sua essência. Não importa o que fizeram, não importa o que você sofreu, não importa de onde você veio, não importa se você teve ou se você não teve, não importa se teve muito ou se não teve nada. Não é sobre isso. É sobre quem você é e para onde você vai. Quando você conseguir, você identificar isso na sua vida, você não vai andar, você não vai correr, você vai voar. Né? E é isso que você precisa. Você precisa voar para você como pessoa. Você precisa voar para você como profissional, para você como mãe, para você como pai, para você como dono de casa. Não importa a área da sua vida. Existe o melhor para você a cada dia. Você precisa identificar. Se
Se você não consegue sozinha, procure um profissional. Procure um profissional capacitado. Procure um profissional onde você consiga desenvolver um vínculo maravilhoso, desenvolver uma empatia, um vínculo legal, para que você consiga caminhar. Você não é obrigado a fazer sozinha. Existem pessoas que podem te ajudar. Incrível, gente. Olha, estou emocionadíssima. Que recado com dado. tudo isso. Que incrível com essa voz calma, serena, tranquila de uma mulher equilibrada, porque a gente sabe que a psiquiatria é uma ciência que simboliza a renovação da mente e da alma, ajudando as pessoas a encontrarem um equilíbrio. Olha que incrível, gente, esse nosso bate-papo. Eu só tenho a agradecer, Débora, do seu tempo, que o nosso tempo hoje, né, é tão precioso e você conseguiu vir aqui no nosso canal, estar aqui, compartilhar essas experiências. Eu tenho certeza absoluta que todo episódio do nosso Chama Que É Show, ele transforma a vida de outras pessoas, porque são histórias verdadeiras. Você não veio dali, da sua infância, você não veio com pais médicos, com pessoas que já criou um berço para você, mas você construiu aquilo que você sonhou. E é muito bom a gente entender que se a gente pode sonhar, a gente pode realizar. Parabéns pela família linda, parabéns pela sua profissão. E eu estou muito feliz, mas eu quero que você coloque a sua rede social, seu canal do YouTube e tudo mais. Fala aí pra galera, qual é o seu contato? Porque como que o pessoal vai querer achar? Lógico, todo mundo vai procurar no Chama Que É Show. Mas precisa saber qual é o contato pra gente poder colocar aí. Gente, coloca lá, Débora_Agues Psiquiatria. Vocês vão me achar. Lá tem o site, onde você consegue, se precisar, agendar consulta. Tudo que você quiser saber, tá tudo lá. Acesse. Detalhe, tá? Ela atende online, gente. Também Isso. atende o mundo inteiro, tá? Não fique pensando, porque a tecnologia, ela veio para somar, para nos ajudar e nos transformar. E eu quero agradecer todo esse público de ter assistido o nosso podcast. Curta as nossas redes sociais. Sou Rosângela Costa, Chama Que É Show e vamos juntos, porque a minha história vale ouro, a história da Débora vale ouro e a sua história também vale ouro. Então vem com a gente, Chama Que É Show!